Histórias, filosofia, religião. Está no ar o programa O Contador de Histórias. Apresentação: Paulo H.C. Gonçalves. Não podendo os espíritos aperfeiçoar-se a não ser por meio das tribulações da existência corpórea, segue-se que a vida material seja uma espécie de crisolo de depuração por onde tem que passar todos os seres do mundo espiritual para alcançar a perfeição. Os espíritos se melhoram nessas provas, evitando o mal e praticando o bem, porém somente ao cabo de mais ou menos longo tempo, conforme os esforços que empregue, somente após muitas encarnações ou depurações sucessivas, atinge a finalidade para que tende. Não é o corpo que influencia o espírito para este se melhorar. O espírito é tudo, o corpo é simples veste que apodrece. O suco da vide nos oferece um símile material das diferentes graus de depuração da alma. Ele contém o licor que chama espírito ou álcool, mas enfraquece por uma imensidade de matéria estranha. Esta só chega à pureza absoluta depois de múltiplas destilações, em cada uma das quais se despoja de alguma impureza. O corpo é o alambique em que a alma tem que entrar para se purificar. As matérias estranhas se assemelha o perispírito, que também se depura à medida que o espírito se aproxima da perfeição. Poderá ser tão adiantado como o de um adulto o espírito de uma criança que morreu em tenra idade. Algumas vezes é muito mais, porquanto pode dar-se que muito mais já tenha vivido e adquirido maior soma de experiência, sobretudo se progrediu. Pode o espírito de uma criança ser mais adiantada que a de seu pai. Isto é muito frequente. Não o vede vós mesmos tão a miúde vezes na terra? O espírito de uma criança que morreu em tenra idade não fez o mal, igualmente não fez o bem, e Deus não isenta das provas que tenha que padecer. Se for um espírito puro, não é pelo fato de ter animado apenas uma criança, mas porque já progrediu até a pureza. A curta duração da vida de algumas crianças pode representar para o espírito que o anima o complemento de uma existência, e a sua morte também não raro constitui provação ou expiação para os pais. O espírito de uma criança que morre pequena recomeça outra existência. Se uma única existência tivesse um homem e se extinguindo-se-lhe ela, sua sorte ficasse decidida para a eternidade, qual seria o mérito de metade do gênero humano, de que morre na infância para gozar sem esforço da felicidade eterna? E com que direito se acharia isenta das condições, às vezes duras, a que se vê submetido a outra metade? Semelhante ordem de coisas não corresponde à justiça de Deus. Com a reencarnação, a igualdade é real para todos. O futuro a todos toca sem exceção e sem favor para quem quer que seja. Os retardatários só de si mesmos se podem queixar. Forçoso é que o homem tenha o merecimento de seus atos, como tem deles a responsabilidade. Aliás, não é racional considerar-se a infância como um estado normal de inocência. Não se vê em crianças dotadas dos piores instintos, numa idade que ainda nenhuma influência pode ter a educação? Alguns não há que parecem trazer do berço a astúcia, a filomínia, a perfídia, até pendor para o roubo e para o assassínio. Não constitui os bons exemplos que de todos os lados se lhe dão? A lei civil as absolve de seus crimes, porque, diz ela, obraram sem discernimento. Tem razão a lei, porque de fato eles obram mais por instinto do que por intencionalidade. Donde, porém, provirão instintos tão diversos em crianças da mesma idade, educadas em condições idênticas e sujeitas às mesmas influências? Donde a precoce perversidade, senão da inferioridade do espírito, uma vez que a educação em nada contribuiu para isso? As que se revelam viciosas é porque seus espíritos muito pouco hão progredido. Sofrem então por efeito dessa falta de progresso
as consequências não dos atos que praticaram na infância, mas dos de sua existência anterior. Assim é que a lei é uma só para todas e que todos são atingidos pela justiça de Deus. Os espíritos não têm sexo como entendemos, pois que o sexo depende da organização. Há entre eles amor e simpatia, mas baseada na concordância de sentimentos. Em nossa existência, pode o espírito que anima o corpo de um homem animar o de uma mulher, e vice-versa. São os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. Quando errante, o espírito não se importa de encarnar no corpo de um homem ou no corpo de mulher. Isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas por que haja de passar. Os espíritos encarnam como homem ou como mulher, porque não têm sexo. Isto lhe cumpre progredir em tudo. Cada sexo, como cada posição social, lhes proporciona provações e deveres especiais, e com isso ensejo de ganharem a experiência. Aquele que só como homem encarnasse, só saberia o que sabem os homens. Os pais transmitem aos filhos apenas a vida animal, pois que a alma é indivisível. Um pai obtuso pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Uma vez que tenhamos tido muitas existências, a nossa parentela vai além da existência atual. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos ligações que remontam às nossas existências anteriores. Daí muitas vezes a simpatia que vem a existir entre vós e certos espíritos que lhe parecem estranhos. A algumas pessoas a doutrina da reencarnação se afigura destruidora dos laços de família com fazê-los anteriores à existência atual. Ela os distende, não os destrói, fundando-se o parentesco em afeições anteriores. Menos precários são os laços existentes entre membros de uma mesma família. Essa doutrina amplia os deveres da fraternidade. Porquanto no vosso vizinho ou no vosso servo pode achar-se um espírito a quem tenhais estado preso pelos laços de consanguinidade. Ela, no entanto, diminui a importância que alguns dão à genealogia, visto que qualquer pode ter dito por pai um espírito que haja pertencido a outra raça, ou que haja vivido em condições muito diversas. É exata, mas essa importância assenta no orgulho. Os títulos, a categoria social, a riqueza, eis o que esses tais veneram nos seus antepassados. Um que coraria de contar como ascendente honrado sapateiro, orgulhar-se-á de descender de um homem devasso. Digam, porém, o que disserem, ou façam o que fizerem, não obstarão a que as coisas sejam como são, que não foi consultando-lhes a vaidade que Deus formulou as leis da natureza. Todo homem deve considerar-se ditoso por pertencer a uma família em que encontrarão espíritos elevados. Se bem os espíritos não pertençam uns aos outros, nem por isso menos afeição consagram aos que lhes estão ligados pelos laços da família, dado que muitas vezes são atraídos para tal ou qual família pela simpatia ou pelos laços de anterioridade. Mas ficais certo que vossos antepassados não se honram com o culto que lhes tributa pelo orgulho. Em vós não se reflete os méritos de que eles gozam, senão na medida dos esforços que empregais por seguir os bons exemplos que vos deixam. Somente nessa condição lhe és grato e até mesmo útil a lembrança que deles guardai. Os pais transmitem aos filhos a parecência física, mas não a parecência moral. Diferentes são as almas ou os espíritos de uns e outros. O corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças apenas há consanguinidade. A parecência moral que costuma haver entre pais e filhos se deve porque uns e outros são espíritos simpáticos, que reciprocamente se atraem pela analogia dos pendores. Grande influência exerce os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste. Os espíritos têm que contribuir para o progresso um dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver a dos seus filhos pela educação, constituindo-lhes isso uma tarefa. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho.
Não é raro que um mau espírito peça lhe seja dado bons pais, na esperança de que seus conselhos o encaminhem por melhores sendas, e muitas vezes Deus lhe concede o que deseja. Não é pelos pensamentos e preces que os pais podem atrair para o corpo em formação do filho um bom espírito, de preferência um inferior, mas podem melhorar o espírito do filho que lhes nasce e está confiado. Esse é o dever deles. Os maus filhos são uma prova para os pais. A semelhança de caráter que muitas vezes existe entre irmãos, mormente gêmeos, se explica, pois são espíritos simpáticos que se aproximam por analogia de sentimentos e se sentem felizes por estar juntos. Há dois espíritos, ou por outra, duas almas nas crianças cujos corpos nascem ligados, tendo comum alguns órgãos, mas a semelhança entre elas é tal que faz-nos parecer, em muitos casos, uma só. Não é de regra que sejam simpáticos espíritos dos gêmeos. Acontece também que espíritos maus entendem de lutar juntos no mesmo palco da vida. Também os espíritos se agrupam em famílias, formando-as pela analogia de seus pendores, mais ou menos puros, conforme a elevação que têm alcançado. Pois bem, um povo é uma grande família formada pela reunião de espíritos simpáticos, na tendência que apresentam os membros dessas famílias para se reunirem, e que esta, a origem da semelhança que existe entre os indivíduos, constitui o caráter distintivo de um povo. Julgas que espíritos bons e humanitários procurem para neles encarnar um povo rude e grosseiro? Não, os espíritos simpatizam com as coletividades, como simpatizam com os indivíduos. Daqueles em cujo seio se encontram, eles se acham no meio que lhes é próprio. Em suas novas existências, conservará o espírito traços de caráter moral de suas existências anteriores, mas melhorando-se ele muda. Pode também acontecer que sua posição social venha a ser alterada. Se de senhor passa a escravo, inteiramente diversos serão os seus gostos e dificilmente o reconhecereis. Sendo o espírito sempre o mesmo nas diferentes encarnações, podem existir certas analogias entre as suas manifestações, se bem que modificações pelos hábitos e posição que ocupe, até que uns aperfeiçoamentos notáveis lhe haja mudado completamente o caráter. Porquanto, de orgulho e mal, pode tornar-se humilde e bondoso. Do novo corpo que o espírito toma, nenhuma relação tem com o que foi anteriormente destruído. Entretanto, o espírito se reflete no corpo. Sem dúvida que ele é unicamente material, porém nada obstante se moldela pela capacidade do espírito, que lhe imprime certo cunho, sobretudo ao rosto, pelo que é verdadeiro dizer-se que os olhos são o espelho da alma, isto é, que o semblante do indivíduo lhe reflete de modo particular a alma. Assim é que uma pessoa excessivamente feia, quando nela habita um espírito bom, criterioso, humilde, tem qualquer coisa que agrada, ao passo que há rostos belíssimos que nenhuma impressão te causam, que até chegam a inspirar repulsa. Poderia supor-se que somente corpos bem moldados servem de envoltório aos mais perfeitos espíritos? Quando o certo é que todos os dias deparais com homens de bem, sob um exterior disforme. A semelhança dos gostos e das inclinações pode, portanto, dar lugar ao que se chama um ar de família. Nenhuma relação essencial guardando o corpo que a alma toma numa encarnação com a de que se revestiu em encarnação anterior, visto que aquele lhe pode vir de procedência muito diversa da desta. For absurdo pretender-se que numa série de existências haja uma semelhança que é inteiramente fortuita. Todavia, as qualidades do espírito frequentemente modificam os órgãos que lhe servem para a manifestação. Ele imprime ao semblante físico e até ao conjunto de suas maneiras um cunho especial. É assim que, sobre um envoltório corpóreo das mais humildes aparências, se pode deparar a experiência da grandeza e da dignidade, enquanto sobre um envoltório de aspecto senhoril se percebe frequentemente a de baixeza e da ignorância. Não é pouco frequente observar-se que certas pessoas, elevando-se da mais ínfima posição,
tomam sem esforço os hábitos e as maneiras da alta sociedade. Parece que elas aí vêm a achar-se de novo no seu elemento natural. Outras, contrariamente, apesar do nascimento e da educação, se mostram sempre deslocadas em tal meio. De que modo se há de explicar esse fato, senão como reflexo daquilo que o espírito foi antes? O espírito encarnado conserva algum vestígio das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu nas existências anteriores. Ele guarda vaga lembrança que lhe dá o que se chama ideia inata. Os conhecimentos adquiridos em cada existência não mais se perdem. Liberto da matéria, o espírito sempre os tem de presente. Durante a encarnação, esquece-os em parte. Momentaneamente, porém, a intuição que deles conserva lhe auxilia o progresso. Se não fosse assim, teria que recomeçar constantemente. Em cada nova existência, o ponto de partida é o em que, na existência precedente, ele ficou. Nem sempre há conexão entre duas existências consecutivas, dado que bem diferentes são, muitas vezes, as posições do espírito nas duas, e que no intervalo de uma e outra pode ele ter progredido. Qual a origem das faculdades extraordinárias dos indivíduos que, sem estudo prévio, parecem ter a intuição de certos conhecimentos e das línguas, dos cálculos, etc. São lembranças do passado, progresso anterior da alma, mas de que ela não tem consciência. De onde queres que venham tais conhecimentos? O corpo muda, o espírito, porém, não muda, embora troque de roupagem. Pode o espírito, mudando de corpo, perder algumas faculdades intelectuais, deixar de ter, por exemplo, o gosto das artes. Isso acontece quando conspurcou a sua inteligência ou utilizou mal. Depois, uma faculdade qualquer pode permanecer adormecida durante uma existência por querer o espírito executar outra, que nenhuma relação tem com a anterior. Essa, então, fica em estado latente para reaparecer mais tarde. A lembrança retrospectiva que o homem, mesmo quando selvagem, possui da existência de Deus, é uma lembrança que ele conserva do que sabia como espírito antes de encarnar, mas orgulho abafa esse sentimento. Serão devidas a essa mesma lembrança que aceitamos com facilidade certas crenças relativas à doutrina espírita, que se observam em todos os povos. A doutrina é tão antiga quanto o mundo, tal o motivo porque em toda parte a encontramos, o que constitui prova de que é verdadeira. Observando a intuição do seu estado de espírito, o espírito encarnado tem instintivamente consciência do mundo invisível, mas os preconceitos muitas vezes falseiam essa ideia e a ignorância lhe mistura a superstição. O presente material destina-se à Escola de Evangelização da Casa Maria de Nazaré. Trata-se de um resumo com pequenas alterações do capítulo 4, segunda parte do Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Sugerimos a leitura do texto original para maior aproveitamento do presente conteúdo. Que Deus abençoe a todos nós. Está encerrado o programa O Contador de Histórias. Apresentação: Paulo H.C. Gonçalves.